Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nesse momento de evangelização. Então eu decidi fazer um vídeo sobre alguns princípios que nós devemos conhecer sobre o evangelismo. O evangelismo, ele não tem nada a ver com você convidar pessoas para virem à igreja. E não tem nada a ver com querer aumentar os números da igreja. E também não tem nada a ver com trazer pessoas para aumentar ofertas. O evangelismo, ele não tem nenhuma relação com dinheiro. E também não tem nenhuma relação com números. Qualquer meta baseada em números, baseada em métricas humanas, baseadas em resultados do sistema religioso, não é o verdadeiro evangelismo. No mundo empresarial, o presidente manda no CIO, que manda no diretor, que manda no gerente, que manda no funcionário e que por fim manda no estagiário. Nas Forças Armadas, o general manda no capitão, que manda no tenente, que manda no sargento, que manda no cabo e que manda no soldado. Mas na igreja, o único alicerce, a pedra fundamental, é o próprio Cristo Jesus. Cristo, ele nunca forçou a sua autoridade sobre as pessoas. Ao invés disso, ele as convida gentilmente a segui-lo de forma voluntária e espontânea. No lugar de impor a sua autoridade, Cristo, ele nos ofereceu um chamado, permitindo que cada indivíduo respondesse por escolha própria. Por isso, o evangelismo, ele não pode nunca exigir autoridade sobre seu irmão. Se Cristo, o próprio Salvador, ele não impôs a sua autoridade, quanto mais a nós, pecadores, deveremos impor. Porque pessoas você não domina, você conduz. Quanto maior você for no reino, mais você vai ter que servir. Jesus lavou os pés dos apóstolos para mostrar que o maior é o que serve, que ninguém deve usar a posição ou o poder para si próprio. O evangelismo verdadeiro, ele não tem nada a ver com trazer pessoas para o lugar que você frequenta. Porque a salvação, ela não está vinculada a um tempo. Em Atos 17:24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O evangelismo verdadeiro, ele não tem relação com um templo feito de concretos e tijolos, mas ele é a expressão viva do amor de Cristo em nós. É viver como ele viveu. É o testemunho vivo do amor de Cristo. É a manifestação do amor de Cristo em nossas ações, que transformam vidas e apontam o caminho da salvação. Por mais que você evangelize 100, 1000 ou até mesmo dezenas de milhares de pessoas, só Deus pode definir o resultado da obra. Quando Deus decide agir, um simples folheto pode se perder, pode voar e ser encontrado dias depois no chão, e esse se tornar o chamado divino de alguém. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se a igreja é de Deus, é Deus quem leva, é Deus quem conduz, é Deus
quem orienta os passos, quem transforma os corações. Quando Deus, Ele escolhe alguém, Ele age como aconteceu com Paulo de Tarso. Nenhum cristão estava disposto a evangelizá-lo. Então Deus o derrubou do cavalo e apareceu pessoalmente a ele. Jesus, Ele nunca priorizou números e nem a multidão. Se Jesus priorizasse números, Ele nunca teria chamado os 12 apóstolos, mas teria chamado centenas de milhares. Quando Jesus estava saindo de Jericó, havia uma multidão seguindo Ele. Mas a multidão, ela não fez Jesus parar. Mas quando Bartimeu gritou, filho de Davi, Jesus, Ele parou. Porque Jesus, Ele estava mais interessado em Bartimeu do que na multidão. Jesus, Ele estava mais interessado na mulher com fluxo de sangue do que na aglomeração. Ele estava mais interessado na mulher samaritana do que na multidão ao seu redor. Jesus, Ele focava a sua atenção de forma única e especial, dando mais valor às histórias individuais do que à multidão. Porque cada um de nós é conhecido e amado de maneira única por Deus. E nós temos uma jornada única e um desafio único com que cada um de nós deve percorrer. Quando Jesus multiplicou os pães em João 6, havia uma multidão de 5.000 homens. João 6,53, em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida eterna. Havia uma multidão seguindo Jesus, mas Jesus disse, não, se vocês querem me seguir, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. A Bíblia diz que muitos dos seguidores de Jesus que ouviram isso reclamaram. Eles diziam, mas o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Em João 6,66 diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? A Bíblia diz que quando Jesus cobrou da multidão, a multidão foi embora. Sabe, e Jesus, ele não ficou passando a mão na cabeça das pessoas. Jesus, ele não ficou querendo números, querendo chamar, as pessoas vêm. Jesus não ficou querendo metas para saber quantas pessoas ele tinha conseguido conquistar com sua pregação. Mas Jesus, muito pelo contrário, ele vira para os discípulos e diz, vocês também? Será que vocês também não querem ir embora? Porque o crescimento da igreja, ele não tem nada a ver com números, mas ele tem a ver com transformação espiritual. O maior milagre ali não foi Jesus ter multiplicado pão para 5.000 homens, mas foi transformar o coração dos 12 apóstolos. Quando o rei Davi, num ato de arrogância, ele cedeu à tentação de contar as pessoas do seu reino como se fossem números. A Bíblia diz que Deus ficou tão furioso que a sua ira desencadeou uma terrível praga que assolou o reino. Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. O ministério, ele não é meu. A igreja, ela não é minha, mas tudo é de Cristo. E toda glória só pode ser dada somente a Ele. Porque Deus, Ele te chamou para representá-lo e não para substituí-lo. A igreja, ela vem para cuidar de almas e não para contar seus membros como mercadorias. Porque o verdadeiro pastor, ele não conta as suas ovelhas, mas ele as conhece pelo nome. A panfletagem no mundo,
ela é uma estratégia de marketing direto que visa maximizar o retorno de um investimento. Mas no verdadeiro evangelismo, o retorno, ele não pode ser contado com números. Porque o fundamento, ele não é atrair pessoas para um templo, mas o fundamento é amar cada pessoa individualmente. É criar raízes, é forjar relacionamentos, é conduzir as pessoas a um relacionamento pessoal com Deus. Daqui a 10 anos, as únicas lembranças que vão ficar dos dias de hoje são os relacionamentos que você cultivou, as vidas que você tocou e as transformações e mudanças que você viveu. Os milagres de Jesus, eles nunca foram para a multidão, mas foram para transformar o caráter dos apóstolos. Assim como o maior milagre do evangelismo, ele não está com quem recebe o pão, mas ele está naquele que dá e naquele que pratica o amor de Cristo. Porque só quando nós praticamos o evangelho é que nós recebemos o fruto do Espírito que Deus nos prometeu. João 8, 31, 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O evangelismo verdadeiro é quando eu tomo a decisão de obedecer aos ensinamentos, quando eu me torno discípulo de Cristo, quando eu conheço a verdade, e a verdade, ela renova o meu coração, e ela me liberta e me transforma de dentro para fora. O verdadeiro evangelismo, ele não começa na rua, mas ele começa dentro da igreja. Como é que eu posso amar a Deus, a quem ninguém vê, se eu não amar primeiro o meu irmão? E primeiro o meu irmão dentro da minha própria igreja. É pelo amor uns pelos outros que seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Por isso eu quero essa tarde encorajar cada um de vocês que aproveitem essa oportunidade do evangelismo para criar raízes profundas, para forjar laços duradouros. Plantem sementes de amizades que resistirão ao tempo. Pratiquem a união, orando, caminhando lado a lado, apoiando uns aos outros com amor. Compartilhem suas histórias, seus sonhos pessoais, seus medos, sua comida preferida, suas tristezas e alegrias. Jesus, ele não falava só do evangelho, mas Jesus, ele era um líder próximo. Jesus, ele investia tempo nas pessoas. Ele convidava elas para ir em sua casa. Ele convidava as pessoas para passar o dia com ele. Porque o verdadeiro amigo, ele não se limita apenas a falar de Deus, mas ele mergulha nas profundezas do seu ser. E ele conhece cada centímetro da sua essência. Amigo, ele não fala só de igreja. Amigo fala da vida, fala dos problemas, das alegrias, ri junto, chora junto, passa tempo junto. Fazer amigos na igreja é tão importante que Jesus, ele fazia amigos até por onde ele andava. Até na cruz, Jesus, ele fez um amigo. Jesus, ele era tão parecido com gente que Judas precisou beijá-lo para saberem quem era Jesus. O que ligava Jesus às pessoas não era a teologia, mas eram os relacionamentos. Aproveite o momento para comerem juntos, para servirem uns aos outros, porque o evangelismo, ele não se destina apenas os de fora, mas principalmente para os de dentro. O evangelismo, ele não está focado apenas nas pessoas de fora, mas ele está focado principalmente
nas pessoas de dentro da igreja, em cada um de nós, para que possamos crescer como igreja, crescer em maturidade, crescer em transformação espiritual, crescer em amor uns pelos outros. Agradeço imensamente a dedicação de cada um de vocês, e que tudo na vida de um cristão genuíno termine com a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.